Então você é um dirigente da nova geração. Para você, qual é a filosofia ideal para a gerência de clubes no Brasil hoje em dia? Você acha que a maioria dos clubes estão atualmente aderindo a modelos mais profissionais e estão tentando acabar com aquele amadorismo que teve sempre presente no futebol brasileiro? O problema do futebol brasileiro é que as pessoas confundem até hoje torcedor com dirigente. E as coisas são completamente distintas. O dirigente do futebol brasileiro hoje tem que ser obrigatoriamente, na minha opinião, profissional. E aqueles torcedores ilustres e mais bem preparados devem fazer parte de um conselho de administração que vai dar o guidance, que vai dar para as linhas mestras de crescimento ou de orientação para aquele clube. E a gestão no dia a dia, na minha opinião, tem que ser feita por profissional, porque o profissional ele é ligado em qualquer empresa de capital, aberto ou fechado, em qualquer empresa privada, ele é ligado a resultados. E é isso que tem que ser ligado no clube profissional. A segunda questão fundamental nessa questão é que as pessoas tendiam a confundir clube de futebol com governos, e a herança deixada de uma gestão para outra sempre foi muito negativa, à medida que a dívida nunca será paga pela gestão. E com isso se criaram déficits recorrentes que foram acumulando em dívidas impagáveis de vários clubes brasileiros. Então, a profissionalização e a cobrança da profissionalização sobre o resultado, não só no campo, mas também no cofre, todo ano, eu acho que é fundamental. Você vê, então, alguma solução para esses déficits que você mencionou? Tem solução? Tem. O Santos, nos 2 últimos anos, não teve déficit, teve superávit. Na realidade, precisa acabar com a irresponsabilidade de alguns dirigentes de pagar salários para atletas e contratar atletas sem a menor contrapartida de receitas adequadas para poder fazer isso. É tão simples quanto você gastar o que você arrecada, que você resolve o problema do déficit. O problema é que aí que vem a confusão do torcedor, né? O torcedor, na função de dirigente, ele é pressionado muito pela torcida, pelos amigos, pelos sócios, pelos outros conselheiros. Temos que montar um time forte para ganhar esse campeonato, temos que montar um time forte, e ele sai contratando. E pagando salários que não condizem com a realidade econômica do clube e que também não condizem com a performance. Os salários no futebol brasileiro são exorbitantes. Não tem a menor correlação com o ganho normal de um trabalhador. Não tem correlação absolutamente nenhuma. Então, na minha opinião, isso é uma questão que precisa ser resolvida aí logo. Porque senão nós vamos entrar num círculo vicioso e os clubes ficarem se refinanciando e no limite, alguns clubes vão ficar inadimplentes e vão ficar sem a menor condição de sobrevivência. Você mencionou esse pagamento de salário absurdo para jogadores no Brasil atualmente e tudo isso, mas na sua opinião, quais são os problemas assim, ou momentos que você presenciou, encontrou em um clube, os momentos mais evidentes de amadorismo que você poderia citar, talvez, um exemplo? Hugo, eu só fiquei num clube, né? Mas na realidade eu vi muitas vezes, porque eu participei de processos de negociação de jogadores, tanto de aquisição quanto de venda, que de um lado tem clube desesperado em algum momento para vender jogador e faz a qualquer preço, só para poder pagar a conta vencida de outros jogadores, então ele vai se livrando de jogadores. E já vi também gente pagando um absurdo por jogadores, porque o clube rival não podia levar. E eu participei da negociação, por exemplo, do Danilo, e foi uma disputa entre Porto e Benfica, por exemplo, e hoje ele está no Porto. E era, assim, inacreditável o fato de que a ameaça de um clube fazia com que o outro
se movimentasse na questão de preços. Né? Então, isso não é uma situação só no Brasil. Na realidade, o modelo do futebol global hoje precisa ser questionado. Exato. Os clubes europeus também têm perdas e déficits expressivos, e alguns deles são financiados por multimilionários de diversas origens étnicas e geográficas. E aqueles que não são financiados por multimilionários, eles continuam, mesmo os grandes clubes espanhóis, Real e Barcelona, não tem superávit também. Então, o modelo global do futebol precisa ser repensado, né? É um modelo que a conta não fecha, né? E é uma conta que tem que fechar. E o problema é que os europeus estão exportando esse modelo para o Brasil. E eu acho que é um risco muito grande entrar nessa corrida que os clubes brasileiros estão entrando, de pagar cada vez mais salários para os seus atletas e para a sua comissão técnica, sem ter o equilíbrio de custos. E nós temos um segundo risco aqui no Brasil, que é um risco muito sério, que é uma espanholização do futebol brasileiro, que é o fato de que Corinthians e Flamengo acabaram recebendo da Globo valores muito superiores aos outros clubes, e no final eles podem, portanto, pagar salários maiores para os jogadores e contratar jogadores mais caros. Tendencialmente, ao longo do tempo, isso vai gerar times mais fortes, títulos, e aí gera mais torcida, e tem uma elitização de poucos clubes, que foi o que aconteceu na Espanha, que fez com que o campeonato perdesse a graça, né? Porque na Espanha se disputa para ser o terceiro lugar, né? Exato, eu ia chegar nesse ponto realmente da elitização. Queria perguntar assim, se você acha que então é a tendência do Brasil criar igual na Inglaterra teve alguns anos atrás, Big Four ou um Big Six, sei lá, talvez, os 6 clubes que sempre ficam na frente na tabela, porque a gente vê que hoje em dia, propriamente agora, esses 4 clubes que estão mais reforçados e mais na frente do que os outros, o Grêmio, o São Paulo, o Corinthians e o Fluminense, na verdade. Você acha que a tendência é para esse lado e como fazer para manter a competitividade do futebol brasileiro? Não, esses clubes eles estão na frente mais reforçados nesse momento por uma questão pontual. Cada um deles tem um modelo diferente de financiamento e não acredito que sejam esses os clubes que fiquem no longo prazo como clubes sustentáveis economicamente. A grande virtude que o futebol brasileiro teve ao longo desses muitos últimos anos é o fato que quando você começava o Campeonato Brasileiro, eu tinha 12 clubes com chance de ser campeão. Os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Então, esses 12 times podiam ser campeão. E quando você começa o campeonato, na Espanha tem 2 times, na Portugal 2 também atualmente, porque o Sport também já caiu. Na Itália, talvez 3 ou 4. Na Alemanha, 2 ou 3. E não tem muito mais possibilidade de ter uma disputa que leve aos torcedores, de uma forma geral, a se dividirem entre os clubes. E a ter o estímulo de achar que o seu time pode ganhar. Isso já tem um risco de gerar uma queda de público nos estádios do Brasil, que aliás já vem acontecendo nos últimos anos, e o fato da intensidade da televisão aberta passar os jogos de futebol e o fato de a televisão aberta e a televisão fechada monopolizarem as partidas nos horários de conveniência deles e principalmente na forma como eles pagam os clubes, isso vai gerar uma situação não sustentável no longo prazo. Eu não vejo no Brasil o interesse ou a possibilidade de ter uma multiplicidade de times como eu acho que deveria ser. Acho que a Globo deveria buscar o equilíbrio da competição. É isso que vai estimular as pessoas a serem torcedores de um país com a dimensão que o Brasil tem, né?